Feche os olhos por um instante e imagine acordar amanhã com a sensação de que tudo está finalmente se encaixando. Nada de milagres repentinos, mas uma clareza nova, como se você finalmente entendesse o que sempre esteve tentando te alcançar. A prosperidade não é um golpe de sorte, é uma consequência. Uma resposta natural do universo a uma mente que aprendeu a pensar de forma certa. Durante toda a vida, fomos ensinados a correr atrás do dinheiro. Mas quase ninguém nos ensinou a atrair o dinheiro. E é sobre isso que Napoleon Hill fala de maneira tão profunda, que a prosperidade não é um prêmio, e sim um reflexo daquilo que você se torna internamente. Há leis invisíveis que regem o sucesso, e todas começam dentro de você. Não no banco, não no trabalho, não nas circunstâncias. Você pode mudar de cidade, de emprego, de parceiros, mas nada muda, até que algo mude na sua mente. Essa mensagem não é sobre ganhar mais, mas sobre ser mais. Porque quando você se torna a pessoa certa, tudo o que é certo começa a te encontrar. Ouça até o fim e permita que esta noite seja o ponto de virada da sua vida financeira, espiritual e mental. A verdadeira prosperidade começa quando o homem compreende que o dinheiro é apenas um reflexo do que ele acredita ser capaz de merecer. Tudo o que você atrai é determinado pela frequência dos seus pensamentos. Quando você pensa pequeno, vive pequeno. Quando você se enxerga como alguém limitado, o universo confirma suas limitações. Mas quando sua mente se alinha à abundância, tudo começa a se mover a seu favor. Essa é a lei da correspondência mental que Napoleon Hill estudou por décadas. A mente humana é uma estação transmissora e receptora, capaz de enviar ordens ao universo e receber oportunidades na mesma medida da sua fé e da sua preparação. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas permanecem presas ao medo de não ter. O medo é o contrário da fé, e onde há medo, a abundância não consegue permanecer. A mente que duvida fecha as portas da prosperidade antes mesmo de abri-las. Por isso, o primeiro passo é reprogramar seus pensamentos. Abandone a ideia de que o dinheiro é sujo ou que enriquecer é pecado. O dinheiro é energia neutra. Ele apenas amplifica o que você já é. Se há generosidade em você, ele multiplicará sua capacidade de ajudar. Se há egoísmo, ele apenas o tornará mais visível. Prosperar é um ato de responsabilidade espiritual, não de ganância. Napoleon Hill dizia que cada homem deve construir a imagem exata do que deseja em sua mente, até que ela se torne tão real que o subconsciente não consiga mais distinguir se é sonho ou fato. É nesse ponto que a vida começa a responder. A prosperidade não chega por acaso, ela é atraída por meio de disciplina mental, propósito e visão clara. Tudo o que hoje existe em sua realidade foi antes uma semente plantada em seus pensamentos. E se os pensamentos criaram o presente, podem também criar um futuro maior. Você precisa entender que prosperidade não é apenas dinheiro, é equilíbrio. É viver com propósito, ter paz enquanto avança e manter gratidão mesmo antes de receber. Quem agradece o pouco, prepara o terreno para o muito. Quem reclama do pouco, destrói a colheita antes que ela nasça. A prosperidade é uma consequência natural de uma mente treinada para ver oportunidades onde os outros veem obstáculos. Quando Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele revelou um segredo simples e ao mesmo tempo profundo. Tudo começa na mente, mas se concretiza na ação. Pensar não basta. É preciso agir com coragem, disciplina e fé inabalável. Cada decisão correta, cada hábito produtivo, cada pensamento construtivo é uma semente plantada no solo invisível da realidade. E cedo ou tarde, o universo devolve tudo o que você semeia. Por isso, a pergunta que deve guiar suas noites é: o que estou semeando nos meus pensamentos? Medo ou confiança? Dúvida ou convicção? Carência ou merecimento? O universo não responde às palavras que você diz, mas à vibração que você emite. E essa vibração é moldada todos os dias pela forma como você pensa, fala e reage diante dos desafios. A prosperidade não é um destino,
é um estado mental. Ela começa no instante em que você decide que merece mais e age de acordo com essa decisão. Não há força mais poderosa do que um ser humano consciente do seu valor e comprometido com o seu propósito. Porque quando a mente desperta, nada consegue detê-la. CCC. A mudança de mentalidade é o divisor de águas entre quem vive apenas sonhando e quem vive colhendo resultados. A maioria das pessoas espera que algo mude por fora, um emprego melhor, uma oportunidade milagrosa, uma ajuda divina. Mas a verdade é que nada muda por fora até que algo mude por dentro. Prosperidade é consequência de uma transformação interna silenciosa que começa no momento em que você assume o controle dos seus pensamentos. Cada vez que você repete para si mesmo que não pode, que não é capaz ou que já é tarde demais, está alimentando a escassez. E a escassez, como toda semente, cresce e cria raízes. Em pouco tempo, você passa a acreditar que a vida é assim mesmo, que o sucesso é privilégio de poucos. Mas Napoleon Hill provou o contrário. Ele estudou centenas de pessoas ricas, visionárias e bem-sucedidas e descobriu que todas elas começaram com uma ideia, uma decisão firme e uma fé inabalável em si mesmas. Nenhuma delas esperou o momento perfeito. Elas criaram o momento. A prosperidade não se revela de uma vez. Ela se aproxima aos poucos, à medida que sua mente se torna um ambiente favorável para recebê-la. Por isso, você precisa eliminar a pressa e a ansiedade. O crescimento verdadeiro é invisível no início. As raízes se aprofundam antes que o fruto apareça. É assim com a natureza. É assim com a mente. O problema é que muitas pessoas desistem durante o processo invisível. Elas querem resultados imediatos e, quando não veem nada acontecendo, voltam ao velho padrão de pensamento. Napoleon Hill chamava isso de testes do universo. São momentos em que a vida parece te desafiar para ver se você realmente acredita no que diz querer. Quando as contas apertam, quando as oportunidades somem, quando as pessoas duvidam de você, é aí que a fé é colocada à prova. Se você recua, mostra ao universo que ainda não está pronto. Mas se permanece firme, mesmo sem provas visíveis, você envia um sinal de poder. Eu sei que vai acontecer, porque eu estou me tornando a pessoa que faz acontecer. Essa é a essência da prosperidade. Não se trata de esperar que o dinheiro caia do céu, mas de se tornar o tipo de pessoa que o atrai naturalmente. Pessoas prósperas não buscam atalhos, elas constroem caminhos. Elas não mendigam oportunidades, elas criam oportunidades. Elas sabem que a verdadeira riqueza é resultado de um padrão mental inabalável, uma combinação de visão, paciência e ação consistente. Tudo o que você deseja já existe em potencial, esperando apenas que sua mente se alinhe com a frequência certa. Isso exige autodomínio, exige coragem para abandonar crenças antigas e abrir espaço para novas ideias. Prosperidade não se acumula apenas na conta bancária, mas também no coração e na consciência. Quando você aprende a pensar com abundância, começa a falar com sabedoria, agir com propósito e atrair o que antes parecia inalcançável. E é nesse ponto que a vida muda. Quando a mente deixa de lutar contra o fluxo e passa a se mover com ele. Quando você entende que não precisa forçar, apenas permitir. Permitir que o bem entre, que o merecimento se manifeste, que o trabalho gere frutos. Prosperidade é fluidez, e ela começa no instante em que você deixa de duvidar do seu valor. A aplicação prática desses princípios é o que diferencia o sonhador do realizador. Pensar de forma próspera é apenas o início. Viver de forma próspera é o verdadeiro desafio. A prosperidade começa a se manifestar quando você transforma pensamentos em disciplina, fé em constância e intenção em ação. É nesse ponto que a teoria se converte em resultado. Todos os dias, a mente oferece duas direções: permanecer nas velhas crenças ou dar um passo em direção ao novo. O primeiro hábito fundamental é o do pensamento consciente. Observe o que você diz a si mesmo ao acordar. A maioria desperta com frases de cansaço e escassez.
Mais um dia difícil. Nunca sobra dinheiro. Nada dá certo. Essas frases se tornam comandos invisíveis para o subconsciente, e ele as cumpre com precisão. O cérebro é uma máquina obediente. Ele executa o que você repete. Por isso, mude o roteiro interno. Ao acordar, afirme em voz serena e firme: hoje eu avanço um passo em direção à prosperidade. Tudo o que eu preciso já está a caminho. Essas palavras plantam novas sementes e, com o tempo, criam novos resultados. O segundo hábito é o controle emocional diante das dificuldades. Prosperidade não é ausência de problemas, é domínio sobre eles. A vida sempre testará a firmeza da sua fé. Haverá dias em que as portas parecerão fechadas, mas é nesses dias que a sua postura precisa continuar aberta. A diferença entre quem prospera e quem desiste está na forma como lida com os períodos de silêncio. Enquanto uns reclamam, outros se preparam. O silêncio não é um castigo, é o intervalo onde o universo reorganiza tudo para que o próximo passo seja dado. O terceiro hábito é o da ação inspirada. Napoleon Hill dizia que ideias só têm valor quando acompanhadas de iniciativa. Não basta sonhar com prosperidade, é preciso agir de acordo com ela. Se você quer multiplicar seus ganhos, invista em conhecimento, em relacionamentos, em propósito. Pare de esperar a motivação perfeita e haja mesmo sem vontade. O movimento gera energia, e a energia atrai circunstâncias. Cada passo em direção a um objetivo envia um sinal claro ao universo: eu estou pronto. Outro ponto essencial é o ambiente mental e físico em que você vive. A prosperidade não floresce em solo negativo. Afaste-se de conversas que diminuem sua visão, de pessoas que zombam dos seus planos e de hábitos que drenam sua energia. Substitua o consumo de medo e comparação por leitura, aprendizado e silêncio produtivo. O ambiente molda o comportamento, e o comportamento molda o destino. Por fim, o hábito mais poderoso é o da gratidão intencional. Não aquela gratidão automática, repetida sem sentimento, mas a consciência real de que tudo o que você já possui é suficiente para começar. A gratidão quebra o ciclo da escassez e cria espaço para que mais chegue. Quem é grato vibra em abundância, e o universo responde na mesma frequência. Prosperar é um processo, requer paciência, consistência e fé ativa. Não é sobre sorte, é sobre sintonia. Quando você passa a agir como alguém próspero, com foco, generosidade e propósito, a vida começa a reorganizar os caminhos ao seu redor. O dinheiro, as oportunidades e as conexões certas fluem naturalmente para quem está preparado. Napoleon Hill dizia que o sucesso é uma questão de leis mentais e espirituais. E essas leis não falham. Falha quem desiste antes que elas tenham tempo de agir. Continue plantando, continue acreditando, continue se tornando o tipo de pessoa que sua versão mais próspera admiraria. A prosperidade é inevitável para quem caminha todos os dias com propósito, clareza e fé. A prosperidade verdadeira chega quando você para de lutar contra a vida e começa a trabalhar com ela. Quando entende que cada dificuldade é um convite para amadurecer e cada atraso é uma preparação silenciosa. Nada está sendo negado a você. Tudo está sendo ajustado para o momento certo. O universo nunca se atrasa. Ele apenas espera que você esteja pronto para sustentar aquilo que pede. Prosperar antes de estar preparado é desperdiçar o que se conquistou. É por isso que a sabedoria vem antes do dinheiro, a consciência antes da abundância. Napoleon Hill insistia em uma verdade simples: você se torna aquilo que pensa, sente e acredita repetidamente. O homem que acredita ser digno de prosperar começa a agir diferente. Ele fala com mais confiança, decide com mais coragem e se move com mais propósito. Essa mudança de postura não é mágica, é mental. A mente cria o padrão e o corpo apenas executa. Quando você muda o pensamento, muda o ritmo da vida. Por isso, antes de dormir, reflita sobre o que tem alimentado a sua mente. Você está se enchendo de esperança ou de medo?
de visão ou de dúvida? Cada pensamento é uma semente plantada no solo do subconsciente, e ele não faz distinção entre o bem e o mal, apenas faz crescer o que é repetido. Se você repete escassez, colherá limitações. Se repete abundância, colherá possibilidades. Essa é uma lei tão precisa quanto a gravidade. A prosperidade começa com pequenas decisões diárias. Gastar com consciência, agir com propósito, falar com sabedoria, planejar o futuro e se comprometer com o presente. Ela nasce da soma de hábitos, não de um golpe de sorte. Quem prospera entende que o tempo é o maior aliado. Cada escolha correta, cada pensamento positivo, cada ato de fé constrói silenciosamente a ponte que o levará ao destino que deseja. Você não está distante da prosperidade, apenas distraído. A riqueza que busca não está fora, está dentro. Ela se revela quando você alinha pensamento, sentimento e ação em uma mesma direção. Quando deixa de agir por necessidade e começa a agir por propósito. Quando entende que trabalhar não é sofrer, mas manifestar o dom que Deus te deu. Feche os olhos e imagine sua vida fluindo com paz, segurança e abundância. Imagine as portas certas se abrindo, as pessoas certas chegando e as oportunidades certas aparecendo no momento perfeito. Isso não é ilusão, é projeção mental. E toda a realidade nasce primeiro como uma imagem na mente. Se você conseguir ver, sentir e acreditar, o universo se encarregará do como. Esta noite, antes de dormir, guarde uma certeza: você nasceu para prosperar. O mesmo Criador que plantou o desejo de crescer dentro de você, também plantou as ferramentas para realizá-lo. A prosperidade não é um privilégio de poucos, é um direito de todos os que decidem viver com propósito, fé e disciplina. Acredite, cuide do seu pensamento, trabalhe com amor e confie no processo, porque a prosperidade não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora e começa agora, no exato momento em que você decide que já é digno dela. A prosperidade é silenciosa no início. Ela não chega com aplausos nem com sinais visíveis. Surge discretamente como uma mudança na forma de pensar, uma leveza diferente na maneira de enxergar os desafios. Você percebe que algo está mudando quando deixa de reagir com desespero e começa a responder com sabedoria, quando entende que cada obstáculo é apenas um teste da sua constância. Napoleon Hill ensinava que o homem verdadeiramente próspero não é aquele que apenas conquista, mas aquele que se mantém em equilíbrio enquanto conquista. A riqueza exterior sem equilíbrio interior é instável. É por isso que tantas pessoas alcançam o sucesso e logo o perdem. A mente não estava pronta para sustentar o que as mãos receberam. O segredo está em crescer por dentro, antes de crescer por fora. A prosperidade é uma questão de ritmo. Ela obedece às leis do tempo e da preparação. Primeiro, o pensamento. Depois, a ação. E, por fim, o resultado. Quando você tenta inverter essa ordem, a vida te traz de volta ao ponto de partida. Não porque quer te punir, mas porque quer te fortalecer. Você precisa aprender a merecer aquilo que pede. Pessoas prósperas não esperam o cenário ideal. Elas criam o cenário a partir da fé e da disciplina. Elas compreendem que prosperar não é um evento, mas um estilo de vida. É manter a mente clara quando tudo ao redor parece confuso. É continuar plantando mesmo sem ver o solo responder. É confiar que o que está sendo feito no invisível logo se tornará visível. A noite é o melhor momento para alinhar o coração com essa verdade, porque é no silêncio que a mente se abre e é no descanso que as ideias se organizam. Antes de dormir, imagine sua vida transbordando de abundância, paz e significado. Sinta como seria viver com tranquilidade, sabendo que nada te falta. Essa sensação é a semente da prosperidade. Guarde-a em seu interior. Quando acordar, haja como alguém que já vive nesse estado. Fale com confiança. Caminhe com propósito. Escolha com sabedoria. A prosperidade virá naturalmente,
porque o universo sempre responde àquele que decide viver em harmonia com suas leis. Lembre-se das palavras de Napoleon Hill: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Acredite, trabalhe, mantenha a fé. A prosperidade já está a caminho, e ela encontra sem esforço quem aprendeu a se tornar digno dela. A prosperidade não acontece de repente, ela amadurece dentro de quem permanece fiel ao propósito. Cada dia vivido com intenção é um passo em direção ao destino que você está construindo. As pessoas mais bem-sucedidas não se destacam porque tiveram sorte, mas porque mantiveram o foco quando todos os outros desistiram. Elas compreenderam que o universo recompensa a persistência e que a fé constante é mais poderosa do que o talento instável. O segredo está em continuar mesmo quando nada parece mudar. É nesse ponto que a maioria desiste, e é justamente aí que a transformação começa a se manifestar. O solo da mente precisa ser trabalhado com paciência, como um jardineiro que confia no tempo da semente. Você não cava a terra todos os dias para ver se a raiz cresceu. Você apenas rega e espera. Assim é a prosperidade. Ela floresce em silêncio, até o momento em que os frutos se tornam inevitáveis. Napoleon Hill falava que o sucesso deixa rastros, e esses rastros são os hábitos. O que você faz repetidamente determina o que você atrai. Se suas ações forem coerentes com seus objetivos, a prosperidade não tem escolha a não ser te alcançar. A vida é justa com quem vive com clareza, honestidade e propósito. O universo não falha, apenas responde. Portanto, viva com a certeza de que tudo o que você está fazendo agora tem um significado maior. Cada leitura, cada tentativa, cada noite de aprendizado está construindo a base da sua liberdade futura. A riqueza verdadeira não é medida pelo dinheiro, mas pela consciência de que você tem controle sobre o próprio destino. Quando você entende isso, nada mais te ameaça. Continue caminhando, mesmo devagar. Continue acreditando, mesmo em silêncio. Continue plantando, mesmo que o solo pareça seco. Porque tudo o que é seu já está se aproximando. A vida apenas espera o momento certo para revelar o que você já conquistou internamente. Esta noite pode ser o ponto de virada, não porque algo mágico vai acontecer, mas porque você vai decidir pensar diferente. Vai decidir agir com propósito. Vai decidir acreditar que merece prosperar. E essa decisão muda tudo. Quando a mente decide, o corpo obedece. Quando o corpo se move, o universo responde. E quando o universo responde, a prosperidade se torna inevitável. A prosperidade é uma construção diária, não um acontecimento isolado. Ela nasce de uma decisão íntima, a de não aceitar mais uma vida mediana, uma rotina vazia, um futuro previsível. Prosperar é romper com a inércia, é olhar para si mesmo e dizer: eu posso ir além do que fui até agora. Essa frase, quando sentida de verdade, é o ponto de partida de todas as grandes transformações. As pessoas que alcançam abundância não são diferentes de você. A diferença está na forma como elas lidam com o tempo e com as oportunidades. Elas não esperam se sentir prontas. Elas começam e se constroem no caminho. Elas entendem que a prosperidade é um resultado da constância e da visão, não da perfeição. É melhor dar um passo imperfeito na direção certa do que permanecer imóvel, esperando o momento ideal. A mente próspera enxerga o futuro com clareza, mas vive o presente com intensidade. Ela não se perde em arrependimentos, nem se consome em ansiedade. Ela faz o melhor com o que tem, sabendo que cada ação é uma peça do grande quadro que está se formando. A cada escolha sábia, a cada hábito disciplinado, a cada pensamento elevado, a prosperidade se aproxima. E quando finalmente chega, você entende que nunca foi sobre o dinheiro. Sempre foi sobre quem você precisou se tornar para merecê-lo. Napoleon Hill dizia que o homem que domina a própria mente conquista o mundo. Isso significa que o sucesso não está nas circunstâncias,
mas na capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor se desequilibra. A verdadeira prosperidade é serenidade. É saber que mesmo quando o cenário parece contrário, a direção continua certa. É confiar no processo, mesmo sem entender os detalhes. Quando você aprende a pensar com fé e agir com sabedoria, a vida começa a conspirar a seu favor. Pessoas certas surgem, ideias novas aparecem, caminhos improváveis se abrem. Nada disso é coincidência. É a lei da atração consciente em ação, o reflexo de uma mente alinhada com o propósito. A prosperidade chega para quem se torna um canal limpo de criação, não um depósito de medo e dúvida. Por isso, limpe a mente todos os dias. Afaste pensamentos negativos, rejeite comparações, abandone o pessimismo disfarçado de realismo. O mundo já tem críticos demais. O que ele precisa é de criadores, pessoas que acreditam, constroem e inspiram. E quando a prosperidade começar a se manifestar, não a esconda. Use-a para servir, para expandir, para inspirar outros a acreditarem também. A riqueza que é compartilhada se multiplica. A que é guardada por medo se perde. Prosperar é multiplicar o bem que você recebeu. Então, a partir desta noite, decida não apenas desejar prosperidade, decida ser prosperidade. Seja a pessoa que inspira confiança, que irradia esperança, que trabalha com propósito e que vive com gratidão. Porque a verdadeira abundância não está em ter muito, mas em se tornar alguém que transforma tudo o que toca em algo melhor. A prosperidade se revela plenamente quando você entende que nada do que construiu é apenas seu. É uma expressão da própria vida através de você. Tudo o que possui, cada talento, cada conquista, cada vitória silenciosa, é parte de uma corrente maior que começa no Criador e flui até você, para então alcançar os outros. Quando você dá continuidade a esse fluxo, sem medo de perder, sem apego, sem orgulho, a abundância se renova de forma constante. O verdadeiro próspero não acumula, ele canaliza. Ele permite que os recursos, as ideias e as oportunidades circulem, porque entende que a estagnação é o início da escassez. A vida prospera no movimento, e tudo o que é retido por medo acaba se perdendo. A energia do dinheiro, do sucesso e da inspiração segue a mesma lei. Quanto mais você segura, menos flui. Quanto mais compartilha, mais retorna. Napoleon Hill dizia que o homem que compreende o poder de servir está no caminho mais rápido para a prosperidade. E servir não é se anular, é colocar suas habilidades a serviço de algo maior. É trabalhar com excelência, agir com integridade e ser a diferença onde muitos apenas passam. Prosperar é elevar o ambiente em que você está. É fazer com que a presença de Deus seja percebida em cada atitude sua. Quando você compreende isso, o medo desaparece. Você para de duvidar do futuro, porque entende que está conectado a uma fonte inesgotável. As circunstâncias podem mudar, os ventos podem se alterar, mas a mente próspera permanece firme. Ela não depende da economia, de governos ou de sorte. Ela confia nas próprias leis mentais e espirituais e sabe que tudo o que é cultivado dentro inevitavelmente floresce fora. A prosperidade é a resposta da vida a uma mente disciplinada, grata e em paz. Não é o resultado de pressa, mas de constância. Não é prêmio para os mais inteligentes, mas recompensa para os mais determinados. Ela chega para quem faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Então, esta noite, faça um pacto silencioso consigo mesmo. Jamais voltar a pensar pequeno. Jamais se limitar por medo. Jamais duvidar do seu propósito. A prosperidade não é uma promessa distante. Ela está aqui, no exato momento em que você decide viver com consciência, fé e ação. Durma com essa ideia. Você é o criador da sua própria realidade. Cada pensamento é uma semente, cada emoção é um combustível, e cada ação é um tijolo no edifício do seu destino. Amanhã, quando acordar, haja como quem já venceu. Caminhe com firmeza,
fale com convicção e agradeça antes de receber. Porque é assim que a prosperidade reconhece os seus, por meio da atitude de quem já entendeu que ela nunca esteve fora, mas sempre dentro. E quando você viver a partir dessa verdade, perceberá que tudo aquilo que antes parecia impossível estava apenas esperando o momento em que você acreditasse o suficiente para se tornar possível. A prosperidade não se alcança com um único gesto, mas com uma sequência silenciosa de escolhas corretas. Ela é construída todos os dias, nas pequenas decisões que parecem sem importância, mas moldam o caráter e o destino. É na maneira como você reage ao imprevisto, como lida com a escassez temporária, como administra o que tem, que o universo mede sua prontidão para receber mais. Muitos desejam abundância, mas poucos estão dispostos a sustentar o nível de consciência que ela exige. A prosperidade cobra presença, exige maturidade. Ela se afasta de quem vive distraído, de quem gasta energia em reclamações, de quem culpa o mundo por aquilo que ainda não construiu. Prosperar é assumir responsabilidade total pela própria vida, é parar de esperar por um resgate e começar a agir como o próprio Salvador. Napoleon Hill dizia que a mente é um imã. Ela atrai não o que você quer, mas o que você é. Isso significa que não adianta repetir frases de riqueza enquanto mantém pensamentos de escassez. O universo responde à vibração real, não às palavras decoradas. Por isso, para atrair prosperidade, você precisa se tornar próspero. Pensar, sentir e agir com a mentalidade de quem já vive em abundância. Quando você pensa em grandeza, não se trata de arrogância, mas de coerência com o propósito. Você não foi criado para sobreviver, e sim para expressar o máximo do seu potencial. O Criador não te deu uma mente criativa para ser usada apenas no medo. A fé é a ferramenta dos que compreendem que a realidade é moldável e que o impossível é apenas algo que ainda não foi testado com persistência suficiente. A prosperidade se manifesta na vida de quem se compromete com a verdade. E a verdade é simples. Tudo o que você deseja já está disponível, mas só pode ser alcançado no nível de consciência certo. A vida não nega nada. Ela apenas não entrega o que você ainda não está preparado para administrar. O processo de crescimento pode ser lento, mas é seguro. Cada etapa cumpre uma função. A escassez ensina valor, o esforço ensina paciência e o tempo ensina humildade. Esses três pilares formam o alicerce da verdadeira riqueza, porque sem consciência o dinheiro se perde, sem propósito o sucesso esvazia, sem fé qualquer conquista se torna pesada. Napoleon Hill observou que o fracasso raramente é definitivo. Ele é, na verdade, o filtro que separa os superficiais dos determinados. É nas quedas que se revela a força interior, é na espera que se prova a fé. A prosperidade não recompensa quem tem pressa, mas quem tem constância. Por isso, continue caminhando. Mesmo quando o ritmo parecer lento, continue. Mesmo quando ninguém te entender, continue. Mesmo quando o resultado ainda não for visível, continue. A cada passo, o universo te observa, ajusta os caminhos e prepara o terreno. Há um tempo certo para cada colheita, e ele chega quando você demonstra estar pronto para receber sem perder a essência. A prosperidade é o reflexo da harmonia entre mente, ação e fé. Quando essas três forças se alinham, a vida se torna leve, o trabalho ganha sentido e o dinheiro deixa de ser um fardo para se tornar uma ferramenta. Você deixa de correr atrás e passa a atrair, e é nesse estado de equilíbrio que tudo muda. Você não implora mais pelo que quer, apenas vive de modo que o que deseja se torne inevitável. A abundância reconhece a vibração da certeza, não a do desespero. Por isso, mantenha a mente firme, o coração em paz e as mãos em movimento. A prosperidade está sempre mais próxima do que parece, e quando você estiver preparado, perceberá que ela nunca esteve longe. Ela sempre esteve à sua espera, no exato ponto em que termina o medo e começa a fé. Chega um momento em que a busca pela prosperidade deixa de ser sobre conquistas externas e se transforma em um estado interno de consciência.
É quando você percebe que a verdadeira riqueza é serenidade, a paz de saber que tudo está no lugar certo, acontecendo no tempo certo, que cada demora carrega um ensinamento e que cada perda abre espaço para algo mais alinhado com quem você está se tornando. Napoleon Hill dizia que o maior poder do ser humano é o domínio sobre seus próprios pensamentos. Quando você aprende a observar a mente em vez de ser controlado por ela, a vida muda de dimensão. Você deixa de reagir por instinto e começa a agir por sabedoria. Deixa de viver em carência e passa a viver em propósito. É essa mudança sutil, de medo para confiança, de dúvida para convicção, que abre as portas da prosperidade. A abundância não se manifesta quando você exige, mas quando você permite. Permitir é confiar que o universo sabe o caminho, mesmo quando você não enxerga os próximos passos. É trabalhar com fé, sem a necessidade de controlar tudo. É agir com dedicação, sem o desespero de provar nada a ninguém. A verdadeira prosperidade não nasce da pressa, mas da certeza silenciosa de que você já está no caminho certo. Quando você começa a viver com essa consciência, as coisas mudam ao redor. As pessoas certas começam a surgir, as oportunidades se alinham e o que antes parecia impossível se torna natural. Isso não é coincidência, é ressonância. Você passa a vibrar em uma frequência onde o impossível não existe, apenas o ainda não manifestado. E nesse estado, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um modo de existir. Você entende que o dinheiro é uma extensão da sua energia e que o universo devolve na mesma medida da sua entrega. Quanto mais generoso é o seu propósito, mais abundante é o retorno, porque a vida confia recursos àqueles que sabem multiplicá-los. A prosperidade é também um exercício de fé contínua. Fé não é esperar que tudo dê certo, mas saber que, mesmo quando tudo parece errado, há um propósito acontecendo. É a tranquilidade de continuar plantando, mesmo sem sinais de colheita, porque você conhece as leis invisíveis que regem o crescimento. E quando a colheita chega, porque ela sempre chega, você entende que o maior prêmio não foi o que conquistou, mas o que se tornou durante o processo. A prosperidade é o reflexo da transformação interior. É o resultado de uma mente alinhada com o Criador e de um coração que age em gratidão, não em necessidade. Por isso, nesta noite, permita-se silenciar. Respire fundo e reconheça o quanto já caminhou, o quanto já venceu. Cada desafio superado, cada noite em que você escolheu continuar mesmo cansado, construiu a força que hoje te sustenta. A prosperidade já está ao seu redor, apenas esperando que você a reconheça. Durma com essa certeza. Você não está buscando prosperidade, você está despertando para ela. Ela sempre esteve aí, no centro da sua fé, no brilho das suas ideias, na coragem que te faz continuar. Amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se de que o mundo não muda sozinho. Ele muda através de você. E a partir do momento em que você decide pensar grande, agir com amor e permanecer fiel ao seu propósito, a vida inteira conspira para te ver prosperar. A prosperidade é mais do que um destino, é um despertar. Um momento em que a consciência se expande e você finalmente entende que sempre teve tudo o que precisava. A abundância não chega de fora, ela é revelada de dentro. Estava adormecida, esperando que você acreditasse o suficiente para despertá-la. Há um instante em que o ser humano para de pedir e começa a agradecer. Nesse instante, ele muda de vibração, muda de frequência, muda de realidade. A gratidão é o ponto de virada entre a falta e a plenitude. Quando você agradece sinceramente, mesmo sem ver resultados imediatos, está dizendo ao universo: eu confio. E a vida responde à confiança com multiplicação. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa com uma ideia sustentada por fé. A fé é o elo invisível entre o pensamento e o resultado. Ela não pede provas, ela cria provas. É a certeza tranquila de que o invisível já começou a trabalhar a seu favor.
Quando você se mantém fiel a essa certeza, os caminhos se reorganizam, as circunstâncias se moldam e o impossível se dissolve diante da persistência. A prosperidade não se manifesta de maneira barulhenta. Ela chega com silêncio, com paz, com direção. Ela vem disfarçada de oportunidades simples, de encontros inesperados, de intuições que surgem no momento exato. E, de repente, tudo o que parecia distante se encaixa com naturalidade, como se sempre estivesse destinado a acontecer. Mas nada disso é acaso. É resultado de um alinhamento interno que você cultivou em silêncio, quando ninguém via, quando só existia fé e trabalho. É nesse ponto que a vida reconhece a sua prontidão e te entrega mais. A prosperidade é um espelho. Ela reflete o que você se torna. Por isso não se apresse, não se compare, não duvide do tempo que as coisas levam para florescer. Tudo o que é verdadeiro exige maturação. As árvores mais fortes são as que crescem devagar e as raízes mais firmes se formam no escuro, longe dos olhos. Assim também é com você. A sua base está sendo fortalecida para que possa sustentar o tamanho das bênçãos que estão a caminho. Esta noite é um marco, não porque algo mágico vai acontecer, mas porque você compreendeu algo essencial. Prosperar é estar em paz com o processo, é confiar mesmo sem entender, é continuar mesmo sem ver, é agradecer mesmo sem possuir. Essa é a fé madura, a fé que cria realidades. E quando essa fé se estabiliza dentro de você, nada mais o abala. As circunstâncias podem mudar, mas a sua certeza permanece. Porque agora você sabe, a prosperidade não está em um lugar, não depende de ninguém, não precisa ser alcançada. Ela flui de dentro como uma nascente que nunca seca. Feche os olhos e sinta essa verdade. Tudo o que você busca já existe dentro de você, esperando apenas a decisão de se manifestar. A partir de hoje, viva com essa consciência. Pense grande, fale com fé, haja com amor. E tudo o que é seu por direito divino encontrará o caminho até você. Porque quem vive com propósito e confiança não precisa correr atrás da prosperidade. Ela o encontra, o acompanha e o sustenta por toda a vida. A prosperidade se completa no instante em que você compreende que não é mais necessário provar nada para ninguém. Que o verdadeiro poder não está em demonstrar força, mas em viver em equilíbrio. O homem próspero não precisa levantar a voz para ser ouvido, nem ostentar conquistas para ser respeitado. Ele carrega em si uma calma silenciosa, fruto da certeza de que tudo o que é seu está em movimento, vindo em sua direção no tempo perfeito. Quando a mente alcança esse estado, ela se torna criadora. As preocupações cedem espaço à clareza, o medo dá lugar à fé, e a vida se organiza de forma natural. É como se uma força invisível começasse a alinhar tudo o que antes parecia fora do lugar. Essa força é a harmonia entre sua intenção, sua ação e sua confiança. É o universo respondendo ao seu novo padrão interior. Napoleon Hill dizia que o homem que pensa em riqueza atrai riqueza, mas aquele que pensa em escassez a multiplica. A diferença entre um e outro está no sentimento. Pensar é fácil, sentir exige transformação. Quando o sentimento de abundância se torna real dentro de você, o mundo exterior não tem escolha, a não ser refletir essa realidade. A prosperidade é o espelho da sua vibração. Nenhum esforço externo é capaz de compensar uma mente confusa, e nenhum obstáculo externo é capaz de impedir uma mente alinhada. Por isso, mais importante do que correr atrás das oportunidades é se tornar o tipo de pessoa que elas procuram. Quando você vibra na frequência certa, tudo o que é seu o reconhece. O tempo deixará de ser um inimigo. Você não verá mais os dias como uma corrida contra o relógio, mas como capítulos de um livro que está sendo escrito com perfeição. Você entenderá que cada pausa carrega um propósito, que cada desvio revela um aprendizado, e que cada aparente atraso é, na verdade, proteção. Prosperar é enxergar Deus em cada detalhe, no atraso, na espera, no sim
e também no não. É perceber que nada acontece por acaso e que tudo o que te forma hoje é exatamente o que te prepara para o amanhã. Quando essa consciência se instala, o coração se torna leve e o dinheiro, o sucesso, as bênçãos passam a ser apenas consequências naturais de um espírito maduro e sereno. Nesta noite, permita-se descansar com essa certeza. Nada te falta, nada está atrasado, nada foi perdido. A vida está em pleno funcionamento a seu favor, ainda que você não consiga ver. O invisível já se move. A colheita já começou. E quando o amanhecer chegar, levante-se com um novo olhar. Agradeça pelo que tem, haja com propósito e mantenha a fé no que ainda não se manifestou, porque a prosperidade é inevitável para aquele que aprendeu a pensar, sentir e agir em harmonia com as leis do Criador. Napoleon Hill concluiu sua jornada com uma mensagem simples, mas eterna. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa é a semente que você planta hoje e que, a partir deste momento, começa a florescer dentro de você. Durma com paz, acorde com propósito, viva com fé e permita que a prosperidade, aquela que nasce na alma e transborda na vida, te encontre e permaneça para sempre. A prosperidade, no fim das contas, é um retorno ao essencial. Ela acontece quando você percebe que não há separação entre o espiritual e o material, entre o trabalho e a fé, entre o humano e o divino. Tudo faz parte de um mesmo fluxo. Quando você honra o que faz, quando coloca intenção e amor no que entrega ao mundo, a energia retorna multiplicada. Essa é a lei mais antiga e mais justa da criação. Aquilo que você dá, retorna. O que muitos chamam de milagre é apenas o resultado natural de uma mente que aprendeu a pensar de forma correta. Nada é sorte quando há consciência. A sorte é apenas o nome que damos ao alinhamento entre preparo e oportunidade. O homem que se prepara, que aprimora sua mente, que cultiva bons hábitos, cria o próprio destino. E o destino é generoso com quem se dedica a crescer. Napoleon Hill observou que toda pessoa verdadeiramente próspera tem um objetivo definido. Não vive à deriva, reagindo aos ventos da vida. Ela tem uma direção, uma visão clara e inegociável. Essa clareza é uma força. Ela elimina o desperdício de energia, afasta distrações e faz o tempo trabalhar a seu favor. Quando você sabe o que quer, o universo sabe como te ajudar. A prosperidade também é uma forma de pureza. É estar limpo de ressentimentos, de invejas, de comparações. A mente contaminada pela amargura não cria nada de valor. É por isso que tantas pessoas inteligentes e talentosas nunca prosperam, porque ainda guardam veneno dentro de si. A abundância exige leveza. O perdão é o preço da liberdade. E quem é livre, cria sem esforço. Com o tempo, você vai perceber que prosperar não é sobre ter mais, mas sobre se tornar mais. Mais consciente, mais útil, mais generoso, mais disciplinado. A riqueza é uma consequência da expansão da consciência. E quando essa expansão acontece, a própria presença se torna uma bênção. Você inspira outros sem perceber, eleva o ambiente sem tentar e transforma o que toca simplesmente por ser quem se tornou. Chega um ponto em que o desejo de provar desaparece e tudo o que resta é o desejo de contribuir. É nesse ponto que a prosperidade se estabiliza, porque o universo confia recursos àqueles que os usam para expandir o bem. Quando o propósito é puro, o fluxo é contínuo. Nesta noite, enquanto o silêncio cobre a terra e a mente desacelera, permita que essa verdade se fixe em você. Não há falta em um universo criado por um Deus abundante. A escassez é apenas uma ilusão, uma distorção da percepção. Quando você muda o olhar, o mundo muda também. Respire fundo e sinta o ar entrando com leveza. Ele está sempre disponível, sempre presente, sempre em movimento, assim como a prosperidade. Você não precisa lutar por ela, apenas se alinhar com ela. Basta estar aberto, receptivo, confiante. E quando esse estado se torna natural, o medo desaparece.
Você não teme o amanhã, porque entende que o amanhã está sendo formado pelas escolhas que faz hoje. Você não teme a falta, porque sabe que a fonte é infinita. Você não teme a queda porque aprendeu a voar por dentro. Durma em paz, com a mente tranquila e o coração cheio de gratidão. A prosperidade já começou a se mover em sua direção, silenciosa, constante e inevitável. Amanhã, quando abrir os olhos, haja como quem sabe disso, porque o mundo pertence aos que acreditam, trabalham com propósito e vivem com fé. A verdadeira prosperidade é quando a alma descansa, quando você para de correr atrás das coisas e começa a caminhar com elas, quando deixa de se sentir carente do que ainda não tem e passa a perceber o quanto já possui. Nesse instante, o ciclo se completa. O que antes era busca se torna gratidão, e o que era ansiedade se transforma em confiança. A vida, então, começa a se alinhar em silêncio. As pessoas certas aparecem, as oportunidades fluem, e o tempo parece cooperar com os seus planos. Isso não é coincidência, é sintonia. Você se torna um com o ritmo natural da existência, e o universo reconhece esse estado como um sinal de prontidão. Napoleon Hill dizia que o homem que vive com propósito e fé se torna uma força que nada pode deter. E essa força não se manifesta com ruído, mas com estabilidade. Ela não grita, não impõe, não compete. Ela apenas existe, firme, confiante, centrada. Esse é o segredo que separa o comum do extraordinário. Enquanto uns se desgastam tentando provar valor, o homem próspero apenas manifesta valor. Ele é o reflexo vivo das leis que compreendeu. A cada gesto, a cada palavra, ele semeia o bem, e o bem retorna multiplicado. Prosperidade é essa reciprocidade silenciosa entre você e o universo. É o entendimento de que cada ato, cada pensamento, cada emoção é uma mensagem enviada à vida, e que tudo o que você envia retorna ampliado. Por isso, pense com amor. Trabalhe com propósito. Sinta gratidão antes mesmo de receber. Quando isso se torna hábito, a prosperidade deixa de ser um objetivo e se transforma em natureza. Você deixa de buscar e passa a irradiar. Deixa de querer conquistar o mundo e começa a inspirá-lo. Deixa de medir riqueza por números e passa a medi-la por paz. E é aí, nesse ponto silencioso entre o esforço e a entrega, que a vida finalmente se revela como ela sempre foi: abundante, justa, generosa. Tudo o que você sempre desejou está no mesmo lugar de sempre, dentro de você, esperando ser reconhecido. Então, nesta noite, antes de adormecer, repita para si mesmo: tudo o que eu preciso já está vindo. Tudo o que busco já existe. Eu confio. E durma com a certeza de que o universo ouve quem acredita de verdade. Porque a prosperidade não é uma promessa distante, é um estado de alma. E agora, ela já habita em você. A prosperidade não termina. Ela continua, como um rio que nunca cessa o movimento. Ela se renova a cada pensamento, a cada escolha, a cada respiração. Porque enquanto você existir, haverá potencial para crescer, servir e criar. O ser humano foi feito à imagem do Criador, e criar é sua natureza. Cada ideia que nasce em sua mente é uma centelha divina. Cada passo dado com fé é uma confirmação de que a força que te move é maior do que o medo que te prende. A vida se expande na mesma proporção em que você se permite acreditar. Napoleon Hill compreendeu que a fé não é um sentimento religioso, mas uma lei de ação. Ela é o poder que transforma o invisível em visível. E é essa fé prática, essa confiança que se traduz em atitude, que atrai prosperidade verdadeira. Nada está fora do seu alcance quando sua mente e seu coração estão alinhados. Porque a mente cria, o coração sustenta e o universo materializa. Esse é o triângulo da realização, e quando ele está em harmonia, o impossível se dissolve. A prosperidade, então, deixa de ser um sonho e se torna uma expressão natural da sua essência. Você trabalha com prazer, doa com leveza, recebe com gratidão.
a vida deixa de ser luta e passa a ser fluxo. Tudo o que antes era difícil se torna simples, porque você aprendeu a agir sem resistência. O próspero não se apressa, ele confia. Ele não força, ele permite. Ele não mendiga, ele manifesta. E essa diferença muda tudo. A abundância se aproxima daqueles que caminham com serenidade, não com desespero. Ela reconhece a energia de quem sabe esperar, de quem planta sem medo, de quem compreende que o tempo da colheita é sagrado. Por isso, cada dia vivido com paciência e propósito é um dia mais próximo da realização. Quando você vive nesse estado, a fé deixa de ser uma teoria e se torna experiência. Você percebe que a vida responde na mesma medida em que você confia, e que o verdadeiro milagre nunca esteve em mudar o mundo, mas em mudar a percepção com que você o vê. Feche os olhos por um momento e sinta isso. Você está exatamente onde precisa estar. Nada foi por acaso. Nada foi em vão. Cada passo te trouxe até aqui. E tudo o que ainda falta virá na hora certa. A prosperidade está te moldando. Ela te prepara antes de se revelar. E quando ela finalmente se manifestar, quando a abundância começar a fluir de todas as direções, você vai entender. Não foi sorte. Foi preparo. Foi fé. Foi alinhamento. Durma com essa paz. Acorde com essa certeza. E viva com a tranquilidade de quem já sabe. A prosperidade não é um destino distante. É o caminho que você já está trilhando agora. A prosperidade não é um ponto final, é um ciclo contínuo. Ela começa na semente da intenção e floresce no solo da persistência. Tudo o que cresce na vida humana segue esse mesmo ritmo. Primeiro o invisível, depois o visível. O problema é que a maioria desiste durante o invisível, e é por isso que tão poucos colhem. Napoleon Hill entendeu que a mente humana é o maior campo fértil do universo. Cada ideia é uma semente, cada pensamento é um gesto de plantio. Mas apenas quem rega todos os dias com fé e ação vê o milagre acontecer. Aqueles que plantam e esperam resultados imediatos nunca entenderam a linguagem do tempo. E o tempo, quando respeitado, sempre devolve multiplicado aquilo que foi plantado com paciência. Você não está sendo testado, está sendo lapidado. Cada dificuldade tem a função de ajustar sua visão, fortalecer sua fé e provar a profundidade do seu propósito. A prosperidade não se entrega a quem apenas deseja, mas a quem se torna digno dela. E essa dignidade é construída nas pequenas atitudes, a forma como você trata as pessoas, o cuidado com o que possui, a disciplina com o que prometeu a si mesmo. A abundância tem olhos, e ela observa o seu comportamento. A mente próspera é aquela que aprendeu a enxergar além das aparências. Ela entende que um não pode ser apenas uma pausa, e que o atraso de hoje pode ser o equilíbrio de amanhã. Nada é definitivo enquanto você continuar acreditando. Mesmo o que parece perdido pode ser reconstruído, porque a verdadeira força não está no que você tem, mas no que você decide continuar sendo. A prosperidade não se conquista, ela é permitida. Ela flui na direção da confiança e se afasta na presença do medo. É por isso que o homem próspero é calmo, porque ele já compreendeu que o desespero é uma forma de resistência. E resistir à vida é o mesmo que impedir o fluxo do bem. Aceitar, confiar e agir, essa é a tríade da prosperidade. A abundância gosta de movimento. Ela não permanece onde há rigidez, onde há apego, onde há medo de perder. Quem quer prosperar precisa aprender a soltar. Soltar a necessidade de controlar tudo. Soltar as pessoas que não caminham na mesma direção. Soltar a culpa, o passado e as comparações. Quanto mais leve você se torna, mais rápido a vida te conduz. O universo não recompensa o esforço cego, mas a clareza de propósito. A mente que sabe o que quer não desperdiça energia com o que não importa. Ela foca, ela simplifica, ela cria. E nesse estado de simplicidade, as respostas começam a chegar. Não de fora, mas de dentro, porque o verdadeiro mestre mora no silêncio.
e é nele que a prosperidade fala. Napoleon Hill dizia que todos os grandes homens que encontrou tinham um traço em comum: uma fé inabalável. Não uma fé ingênua, mas uma fé madura, aquela que não depende de provas. Eles acreditavam mesmo quando tudo dizia o contrário. E é isso que transforma o destino. A vida sempre se curva diante de quem se recusa a duvidar. Você não precisa entender como vai acontecer. Basta manter o coração limpo, a mente em ordem e o corpo em movimento. O universo se encarrega do resto. Ele trabalha nos bastidores, ligando pontos, abrindo caminhos, criando encontros, transformando atrasos em proteção. Quando você confia, o invisível se move. E quando o invisível se move, o impossível acontece. A prosperidade não é um privilégio, é um direito natural. Todo ser humano nasceu para crescer, para expandir, para expressar o melhor de si. Mas poucos acreditam nisso de verdade. E é por isso que a fé é a maior riqueza que alguém pode possuir. Porque quem tem fé tem tudo, mesmo antes de ver. O dinheiro, o sucesso, os bens, são apenas reflexos externos de um estado interno. Eles não definem o próspero, apenas o acompanham. A verdadeira prosperidade é liberdade. É saber que você pode escolher, que pode recomeçar, que pode ser quem nasceu para ser. E essa liberdade começa dentro da mente, quando você decide que não será mais escravo das circunstâncias. Quando entende que o passado não dita o futuro e que o medo não tem autoridade sobre seus passos. Nesse instante, o destino muda de direção. A vida passa a reconhecer sua coragem e começa a cooperar com ela. A prosperidade não é sorte, é sintonia. Não é um presente, é uma resposta. Ela vem na exata medida da sua preparação. E quando chega, ela não apenas enriquece sua vida, mas também a vida de todos que cruzam seu caminho. Durma com essa certeza. O que é seu já existe, já está vindo, e nada pode impedir. Apenas permaneça fiel ao processo. Acredite, agradeça e continue. Porque o universo já decidiu. O seu tempo de prosperar começou. A prosperidade é uma expressão da ordem divina. Ela é a manifestação visível de algo invisível. A harmonia entre mente, coração e propósito. Quando essas três partes do ser se alinham, tudo o que antes parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. A vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um fluxo contínuo de crescimento. Você começa a perceber que não está aqui para lutar contra a realidade, mas para colaborar com ela. A resistência cria dor, a aceitação cria movimento, e é no movimento que a prosperidade acontece. Nada floresce em solo endurecido. Por isso, é preciso amolecer o coração, flexibilizar a mente e permitir que a sabedoria da vida encontre espaço para agir. Napoleon Hill dizia que a força que move o universo é a mesma que habita dentro de cada ser humano. Quando você se reconecta a essa força, o impossível deixa de existir. Você percebe que tudo o que viveu, cada queda, cada silêncio, cada espera, foi parte de um treinamento invisível, preparando-o para sustentar aquilo que está por vir. A prosperidade não chega para quem apenas deseja, mas para quem amadureceu o suficiente para administrá-la com consciência. Há uma diferença entre ter e sustentar. Muitos conquistam, mas poucos permanecem. Aqueles que não se transformaram internamente acabam perdendo o que receberam. A mente ainda limitada não consegue sustentar a expansão. Por isso, o crescimento verdadeiro é gradual. Ele respeita o tempo da alma. A pressa destrói o que a paciência constrói. A prosperidade é generosa, mas exige responsabilidade. Ela se afasta de quem a trata como um fim e se aproxima de quem a entende como um meio, um instrumento de serviço, um canal de expressão, uma forma de contribuir. Quanto mais você compartilha o que tem, mais espaço cria para que o novo chegue. O apego interrompe o fluxo, a generosidade o amplia. O que é dado de forma sincera sempre volta, multiplicado. Com o tempo, você começa a entender que prosperidade é também um estado espiritual. É viver em comunhão com o Criador,
sabendo que o universo é um reflexo da sua abundância. Não há limite na mente divina e, portanto, não deve haver limite na sua fé. O mesmo poder que mantém as estrelas em ordem é o que te sustenta quando tudo parece incerto. Você nunca esteve sozinho, apenas distraído. O homem próspero é aquele que encontrou sentido em servir. Ele trabalha não apenas por lucro, mas por legado. Sabe que o dinheiro é uma energia que recompensa o valor que ele cria no mundo. Por isso, quanto mais impacto positivo gera, mais recursos fluem para suas mãos, e ele usa esses recursos com sabedoria, multiplicando não apenas bens, mas consciência. Napoleon Hill compreendeu isso profundamente. O sucesso material é apenas o reflexo de um sucesso mental e espiritual já alcançado. O ouro exterior nasce do ouro interior, e esse ouro é feito de virtude, fé, coragem e propósito. Você pode perder tudo, mas se mantiver esses 4 pilares, a prosperidade sempre encontrará o caminho de volta até você. E é assim que o ciclo se fecha. Primeiro, você busca prosperar. Depois, aprende a merecer. E por fim, entende que já é. A prosperidade não é algo que se conquista, é algo que se reconhece. Quando o espírito desperta, o resto apenas se alinha. O medo se cala, o tempo coopera e a vida se expande. Você começa a andar em paz, não porque tudo está perfeito, mas porque finalmente compreende que tudo está certo. Durma esta noite com essa certeza. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Apenas permaneça fiel à verdade que habita dentro de você. O universo conhece o endereço da fé e sempre entrega nas mãos de quem acredita sem duvidar. E quando o amanhecer chegar, levante-se com gratidão, com presença e com propósito, porque a prosperidade não está a caminho. Ela já chegou e ela veio para ficar. A prosperidade é o estágio em que o ser humano compreende que a vida não é sobre conquistar, mas sobre expressar. Nada de verdadeiramente grandioso é adquirido, tudo é revelado. O que você busca não vem de fora, vem de dentro, das camadas mais profundas da consciência, onde habita o espírito criador. Quando essa compreensão se instala, a luta cessa. A mente deixa de se debater contra a realidade e começa a trabalhar em harmonia com ela. A partir desse ponto, tudo ganha novo sentido. O trabalho se torna uma extensão da alma. O dinheiro, um reflexo da utilidade que você oferece. As conquistas, um testemunho do quanto você se permitiu servir. Napoleon Hill falava que o homem verdadeiramente próspero não é aquele que possui muito, mas o que se torna grande o bastante para merecer o que possui. E essa grandeza não é medida em poder, mas em consciência. A consciência amplia o olhar, expande o entendimento, dissolve o medo. Ela permite que você veja o invisível, as oportunidades escondidas, os aprendizados dentro das dificuldades, os sinais silenciosos de que o universo está ao seu favor. Toda a prosperidade nasce dessa visão ampliada. Enquanto a mente comum enxerga a escassez, a mente desperta vê possibilidades. Enquanto o homem comum se preocupa com o que falta, o homem consciente usa o que tem. E é nesse uso sábio e presente que a abundância começa a se multiplicar. A prosperidade não tolera desperdício, de tempo, de energia, de propósito. Ela se afasta de quem vive disperso, dividido entre medo e desejo, mas se aproxima daqueles que sabem o que querem e caminham com serenidade, mesmo sem pressa. Porque a pressa é filha da dúvida, e a dúvida é o oposto da fé. O próspero confia, ele não força, apenas flui. A verdadeira fé é silenciosa, não pede sinais, não exige provas, ela apenas age, sabendo que o resultado virá no tempo certo. Essa é a fé dos construtores de destino, a mesma que moveu visionários, sábios e líderes que transformaram o mundo. E é essa mesma força que vive dentro de você, esperando ser reconhecida. A prosperidade não é um prêmio divino reservado a poucos, mas uma herança espiritual concedida a todos os que despertam. Ela é o retorno natural do equilíbrio. Quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados,
Nada pode impedi-la. E quando você entende que cada ato de bondade, cada decisão justa, cada pensamento positivo é uma semente, o ato de prosperar se torna inevitável. Napoleon Hill dizia que as riquezas mais valiosas não são encontradas no banco, mas na mente disciplinada, na fé persistente e na consciência elevada. E é por isso que, para o homem sábio, perder tudo não é o fim, é apenas o reinício de algo maior. Porque a mente que aprendeu a criar uma vez pode criar 1000 vezes mais. Nada é realmente perdido para aquele que entendeu as leis do espírito. A prosperidade é o reflexo da maturidade espiritual. Ela exige humildade, porque quem acredita que tudo lhe pertence se torna escravo do que possui. Mas aquele que entende que tudo lhe é confiado se torna guardião do que tem. E é a esse tipo de pessoa que o universo confia mais. Mais recursos, mais oportunidades, mais sabedoria. Com o tempo, você começa a viver sem medo de perder, porque sabe que o fluxo nunca para. O que vai, volta. O que é dado, cresce. O que é abençoado, permanece. E o que é seu, encontra sempre o caminho de volta. A prosperidade é a linguagem do amor em movimento. Ela se manifesta onde há intenção pura, onde há fé viva, onde há propósito claro. E quanto mais você se alinha com o bem, mais o bem se alinha com você. Feche os olhos e sinta. Você está no caminho certo. Nada foi em vão. Cada passo, cada espera, cada oração silenciosa, tudo está sendo ouvido. A vida sabe o que está fazendo. O universo sabe quem você é. E a prosperidade, silenciosa, constante e inevitável, já começou a agir. Durma com essa consciência, porque amanhã, quando abrir os olhos, o mundo não será mais o mesmo. Ele será o reflexo exato da nova versão de você que despertou esta noite. A prosperidade é o caminho pelo qual a alma cumpre o que veio fazer aqui. Ela não é um destino, é um processo de revelação. Você prospera cada vez que vive em coerência com o que acredita, cada vez que age com integridade, cada vez que transforma o que tem em algo melhor. E essa coerência é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Nada pode permanecer estagnado num universo em constante expansão. Por isso, o crescimento é uma exigência espiritual, não apenas uma ambição humana. Crescer é honrar a vida que pulsa em você. A cada pensamento elevado, a cada ação que nasce do amor, você colabora com o movimento da criação. E o universo, reconhecendo essa harmonia, devolve o que você oferece, multiplicado, refinado, perfeito. Napoleon Hill percebeu que todo ser humano tem uma missão pessoal, uma espécie de nota única dentro da sinfonia da existência. Quando você a encontra e começa a vivê-la, tudo se encaixa. O esforço se torna leve, o trabalho ganha sentido e o tempo deixa de ser inimigo. A prosperidade, então, deixa de ser um objetivo externo e passa a ser o eco natural de uma vida alinhada ao propósito. Essa missão não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo, ela precisa apenas ser verdadeira. Alguns transformam multidões, outros transformam uma única vida, e ambos estão servindo à mesma luz. O que importa é a intenção, a pureza com que você se entrega. A prosperidade responde à autenticidade, ela se afasta da falsidade. Onde há verdade, há crescimento. O homem próspero entende que servir é a forma mais alta de receber. Ele não trabalha apenas por ganhos, mas por contribuição. E é essa contribuição que o enriquece em todas as dimensões, material, emocional e espiritual. O dinheiro se torna uma ferramenta, não um mestre. A conquista deixa de ser peso e passa a ser legado. A prosperidade é o reflexo da maturidade da alma. Ela se manifesta quando o medo de faltar dá lugar à confiança de que há o suficiente, quando o impulso de competir se transforma no desejo de cooperar, quando o prazer de acumular é substituído pela alegria de compartilhar. Essas mudanças não acontecem de uma vez. Elas acontecem a cada escolha, a cada instante em que você escolhe a consciência em vez do impulso. E assim, pouco a pouco,
o mundo ao seu redor começa a refletir o seu mundo interno. As situações difíceis deixam de ser inimigas e se tornam instrumentos. As pessoas desafiadoras deixam de ser obstáculos e passam a ser professores. O trabalho deixa de ser obrigação e se torna expressão. Você descobre que tudo serve, até a dor, até o silêncio, até a espera. Napoleon Hill chamava isso de o milagre da persistência iluminada. Continuar mesmo quando não se vê o resultado, porque já se compreendeu a lei. A semente não duvida do solo, ela apenas cresce. E você, da mesma forma, não precisa mais duvidar. A prosperidade é o resultado inevitável de quem aprendeu a confiar no processo da vida. Respire fundo. Sinta a presença da vida que te habita. Ela não depende de condições externas, ela apenas é. A partir dela, tudo o mais se constrói. A prosperidade começa como um pensamento, se transforma em uma emoção e, por fim, se torna matéria. Cada criação humana seguiu esse mesmo ciclo, e o próximo passo da sua jornada será exatamente isso: transformar o invisível em visível, com fé, com trabalho e com amor. Durma esta noite com essa consciência. Você está em sintonia com algo muito maior do que seus planos, seus medos ou suas metas. Você está em sintonia com o propósito da vida, e é por isso que nada pode te deter. A prosperidade, em seu nível mais alto, é a união entre o homem e o divino dentro dele. Quando a mente silencia e o coração se expande, algo desperta, uma consciência tranquila de que o Criador e a criatura compartilham o mesmo fôlego. Nesse instante, você percebe que nunca houve separação. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom, tudo o que é belo, é parte de você e de Deus ao mesmo tempo. A prosperidade é apenas o reflexo natural dessa união. Quando a alma reconhece sua origem, o medo se dissolve. Você entende que o universo não está contra você. Ele é você em movimento. As circunstâncias deixam de ser ameaças e passam a ser mensagens. Cada acontecimento ganha um significado maior e até as dores começam a fazer sentido. Elas não são castigos, são instrumentos que lapidam o espírito para torná-lo digno do brilho que está por vir. Napoleon Hill chamava esse estado de consciência divina da abundância. Ele dizia que, quando o homem aprende a pensar em harmonia com a mente infinita, ele se torna um canal. O trabalho flui, as ideias surgem, as oportunidades aparecem. Não há mais esforço. Há sintonia. Você se torna cooperador da criação, e o universo responde com generosidade. A prosperidade, então, não é mais um resultado a ser alcançado, mas um estado a ser mantido. Ela vive em você e você vive nela. Quanto mais você se aproxima dessa consciência, mais simples tudo se torna. A competição desaparece, o medo da perda se desfaz, e a busca incessante dá lugar à serenidade. O que antes parecia distante começa a vir naturalmente, porque agora você está vibrando na frequência certa. A alma que entendeu a prosperidade aprende a caminhar em gratidão. Ela não pede, ela agradece. Ela não reclama, ela compreende. Ela não tenta controlar, ela confia. E é essa fé madura, serena e silenciosa que abre todas as portas. A prosperidade também é um modo de enxergar o mundo. Você começa a perceber abundância em tudo, no ar que respira, na luz que entra pela janela, na oportunidade de recomeçar a cada dia. A gratidão se torna a sua oração permanente e o contentamento se transforma na sua força. Porque quem é grato nunca sente falta, sente plenitude. Com o tempo, você entende que o propósito da prosperidade não é te enriquecer, mas te libertar. Libertar da escassez mental, da culpa, do medo e da comparação. Ela não vem apenas para mudar suas condições, mas para mudar sua visão. Quando o olhar muda, tudo muda. A prosperidade é, acima de tudo, uma forma de ver. E o que é visto com olhos prósperos, floresce. As pessoas certas surgem, as ideias certas chegam, as soluções aparecem sem esforço, porque você deixou de agir contra o fluxo da vida. Você e a existência agora trabalham juntos.
Napoleon Hill dizia que a mente humana é o elo entre o homem e Deus, e que, quando esse elo é purificado pelo amor, tudo o que é necessário é atraído automaticamente. O amor é o campo mais fértil da prosperidade. Nada resiste à frequência do amor. Ele cura, ele atrai, ele multiplica. A prosperidade não é apenas ter, é estar. Estar presente, estar consciente, estar em paz. Quando a mente e o coração se encontram nesse ponto de equilíbrio, a alma se torna morada da abundância. Feche os olhos e sinta. Você não está esperando a prosperidade. Você é a prosperidade em forma humana, a expressão viva da abundância divina. Você é a prova de que o Criador continua criando. E tudo o que precisa fazer é permanecer desperto, grato e disponível. Durma com essa certeza. Amanhã, quando o sol nascer, ele não trará apenas um novo dia, mas uma nova consciência. Você já não será o mesmo, porque algo dentro de você se alinhou ao fluxo do infinito, e a partir desse momento, nada poderá impedir o movimento da prosperidade em sua vida. Quando o espírito atinge esse ponto de silêncio, tudo se torna claro. Você percebe que a prosperidade nunca foi sobre conquistar o mundo lá fora, mas sobre harmonizar o universo que existe dentro de você. O exterior apenas reflete o interior, como um espelho obediente, e quanto mais paz existe em seu coração, mais harmonia se manifesta ao seu redor. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece através de você. Cada respiração se torna uma oração, cada gesto, uma oferta, cada palavra, uma semente. Você começa a perceber que a prosperidade não está nas coisas, mas no modo como você as vive. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando orientada pela fé e pela intenção pura, é uma força criadora ilimitada. Essa força está presente em todos, mas dorme naqueles que vivem distraídos pelo medo, pela pressa e pelo ruído do mundo. A prosperidade é o despertar dessa força. É o momento em que você lembra quem é, de onde veio e o que é capaz de gerar. Quando a mente desperta, ela não precisa mais implorar. Ela declara. Ela afirma a verdade com serenidade e o universo a reconhece. A fé se torna natural, o tempo deixa de assustar e a vida se transforma num diálogo constante entre você e o Criador. Esse é o ponto de equilíbrio entre o fazer e o ser. Você age, mas sem ansiedade. Você espera, mas sem medo. Você trabalha, mas com alegria. A prosperidade é fruto dessa paz em movimento. Ela chega quando o coração aprende a confiar e a mente aprende a servir. O homem próspero é aquele que aprendeu a usar o poder que habita em si para criar harmonia, não apenas riqueza. Ele constrói, mas não se prende. Ele conquista, mas não se perde. Ele distribui, e por isso nunca fica vazio. Com o tempo, você começa a notar que a prosperidade também é uma forma de comunhão. Ela não acontece sozinho. Ela se multiplica no encontro, na troca, na colaboração. Quanto mais você se torna canal de abundância, mais abundância flui por você. E quanto mais pessoas são tocadas pelo que você gera, mais o universo amplia o seu campo de influência. Napoleon Hill observou que nenhuma pessoa verdadeiramente próspera vive isolada. Ela atrai pessoas de visão semelhante, constrói pontes, compartilha ideias, ensina, aprende e se eleva junto. A prosperidade é um campo coletivo. Quanto mais você eleva os outros, mais alto se eleva. E é nesse ponto que o conceito de riqueza muda completamente. Você entende que dinheiro é energia neutra e que seu valor depende do propósito ao qual serve. Quando colocado a serviço do bem, ele se torna multiplicador de consciência. Quando usado com egoísmo, ele se esvai. Por isso, o verdadeiro próspero não teme o dinheiro, mas também não o adora. Ele o respeita como parte do fluxo divino, algo que deve circular, não ser retido. A abundância divina se manifesta onde há fluidez. O rio que flui nunca seca. A fonte que compartilha nunca esgota. Mas o lago que tenta guardar tudo
apodrece nas próprias margens. O mesmo acontece com o ser humano. Quem tenta reter a prosperidade, perde-a. Quem a oferece, multiplica-a. E é aqui que a jornada se completa. Você começou buscando prosperidade e agora compreende que o verdadeiro tesouro era a consciência que nasceu durante a busca. Você não precisa mais correr atrás do que já está em você. Basta continuar permitindo que essa energia se expanda, alcance outros, toque vidas e volte multiplicada. Feche os olhos por um instante. Sinta a presença do divino em cada parte de si. Sinta o fluxo da vida percorrendo o corpo, a mente, o coração. Nada te falta, nada te limita, nada te separa da fonte. Você é a própria expressão da prosperidade. Você é o pensamento de Deus que ganhou forma. E enquanto viver em harmonia com essa verdade, tudo o que fizer florescerá. A cada manhã, ao abrir os olhos, lembre-se, a prosperidade não começa no dia, começa em você. Agradeça, respire e siga. Porque a abundância do universo nunca termina. Ela apenas muda de direção, fluindo eternamente por aqueles que decidiram viver em paz. Quando a mente finalmente se aquieta e o coração se abre, algo profundo começa a acontecer. É como se uma presença silenciosa, que sempre esteve ali, tomasse forma dentro de você. É o instante em que você deixa de apenas compreender a prosperidade e passa a senti-la. Não como um conceito, mas como uma energia viva, constante, que pulsa em cada célula, em cada pensamento, em cada batimento do coração. Nesse estado, o tempo desacelera, o passado perde o peso, o futuro deixa de ser ameaça. Só existe o agora, vasto, pleno, suficiente. E dentro desse agora, tudo o que é necessário já está presente. A prosperidade é isso, a consciência de que o momento atual contém tudo. Napoleon Hill costumava dizer que o homem que domina a própria mente se torna senhor do próprio destino. Mas o verdadeiro domínio não é o do controle, é o da harmonia. É quando você e a vida já não se enfrentam, mas dançam juntos. Cada acontecimento se torna um passo, cada pessoa um mestre, cada silêncio um ensinamento. Você para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. E nesse simples movimento, a sabedoria se instala. A prosperidade é, no fundo, sabedoria em ação. É saber esperar sem medo, agir sem ansiedade, falar sem ferir, servir sem se perder. Ela se expressa na maneira como você trata o tempo, o corpo, as pessoas, a própria alma. E quando esse cuidado se torna natural, a abundância flui como consequência inevitável. A vida passa a ser vista como uma corrente. Tudo o que chega até você deve seguir adiante. O amor, o conhecimento, os recursos, nada é seu para guardar, tudo é seu para multiplicar. É por isso que os grandes se tornam maiores, porque aprenderam a ser canais, não depósitos. A prosperidade atravessa quem está disposto a compartilhá-la. Com o passar do tempo, você percebe que não há mais linha que separe o material do espiritual. Trabalhar é orar, ajudar é crescer, descansar é confiar. Você se torna inteiro, e o universo reconhece a inteireza como sinal de prontidão. Tudo o que antes parecia fragmentado se integra. Razão e emoção, ação e repouso, dar e receber. Esse equilíbrio é a assinatura da prosperidade. Napoleon Hill afirmava que os pensamentos têm substância, e agora você entende o que ele quis dizer. Cada ideia de fé cria forma, cada intenção pura cria caminho. Você se torna consciente do poder criador das palavras e começa a usá-las com responsabilidade. Fala apenas o necessário, mas cada palavra carrega peso de verdade e propósito. A prosperidade, então, torna-se um estado permanente. Não depende de circunstâncias, não oscila com o mercado, não se mede por números. Ela é estabilidade interior. É saber que, aconteça o que acontecer, você sempre poderá recomeçar, porque a fonte está dentro e jamais se esgota. A partir desse ponto, a vida se simplifica. O essencial ganha valor, o supérfluo perde força. Você descobre alegria nas pequenas coisas,
no silêncio, no ar, no olhar de quem entende. Tudo passa a ter sabor de gratidão. E é nesse clima de paz que o ciclo se fecha, não com uma explosão, mas com um sopro. Um reconhecimento silencioso de que a prosperidade é o próprio ato de existir consciente. Deus, através de você, experimentando abundância. Respire fundo. Permita que essa consciência se espalhe pelo corpo, pela mente, pela alma. Sinta a leveza de quem não precisa mais provar nada, nem buscar em outro lugar o que já encontrou. A prosperidade está aqui, agora, sempre. A respiração se torna o fio que liga tudo. O corpo, a mente, a presença. Com cada inspiração, você percebe que a vida entra em você. E com cada expiração, percebe que você se entrega de volta à vida. Esse movimento simples é o ritmo da prosperidade. Receber e devolver, inspirar e oferecer, existir e compartilhar. Não há nada a forçar, nada a conquistar. Tudo o que é essencial já está fluindo neste instante. O ar não cobra para entrar nos pulmões. A luz do dia não exige nada para iluminar o caminho. Da mesma forma, a prosperidade não exige luta, exige abertura. Ela não se impõe. Ela se revela a quem está pronto para ver. Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada é o templo onde habita a fé. E a fé é o canal pelo qual a abundância divina se manifesta no mundo físico. Quando você sustenta pensamentos claros e pacíficos, abre espaço para que a mente infinita haja através de você. Ideias surgem, pessoas aparecem, caminhos se alinham e tudo parece se mover com precisão e naturalidade. A vida deixa de ser um campo de esforço e se torna uma sequência de encontros significativos. O homem que alcança esse entendimento se torna um colaborador da criação. Ele compreende que cada ato simples, um olhar, uma palavra, um gesto, é uma semente lançada no solo invisível da realidade. E porque planta com consciência, colhe com abundância. A prosperidade é apenas o reflexo desse plantio silencioso e constante. Com o tempo, a mente perde o desejo de controlar e o coração ganha o desejo de compreender. Você passa a aceitar o que vem, sabendo que cada acontecimento é um mestre disfarçado. As perdas mostram desapego, as esperas ensinam paciência, as conquistas lembram da gratidão. Tudo serve, tudo educa, tudo aprimora. Essa é a sabedoria que sustenta a prosperidade verdadeira. Não resistir, mas aprender. E quando o aprendizado se completa, a vida responde com generosidade. As oportunidades aparecem com leveza, o trabalho ganha sentido e a fé se transforma em certeza tranquila. Você deixa de pedir e começa a afirmar. Deixa de esperar e começa a confiar. Deixa de buscar e começa a viver. A prosperidade é o som do universo dizendo sim ao seu alinhamento. Ela não chega de fora. Ela nasce dentro, cresce em silêncio e depois transborda. Ela está na gentileza, na disciplina, na serenidade, no servir. Ela está no riso que brota sem motivo, no descanso sem culpa, na oração que não pede, apenas agradece. Napoleon Hill concluiu que o homem que encontra paz em sua mente está destinado a encontrar prosperidade em tudo o que toca. Porque a mente pacífica não cria resistência, e onde não há resistência, o fluxo é natural. Esse é o estado que você sente agora, o ponto em que a vida se move através de você com liberdade. A abundância não é mais uma meta, é o seu modo de existir. Você se tornou um com o movimento da criação. E nesse movimento, tudo o que precisa virá, no tempo e na medida certos. Nada precisa ser apressado, nada precisa ser temido. Tudo está sendo cuidado. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes. Deixe que cada palavra dita até aqui se transforme em sentimento e cada sentimento em presença. Respire. Perceba o espaço que há entre o inspirar e o expirar. Esse espaço é o mesmo onde mora Deus. Ali não existe falta, nem pressa, nem medo. Ali há apenas plenitude. É disso que a prosperidade é feita, de plenitude.
de um coração que sabe receber, de uma mente que sabe confiar e de uma alma que sabe agradecer. E quando você viver todos os dias com essa consciência, perceberá que nada mais é necessário. A vida inteira se tornará um ato contínuo de gratidão, e tudo o que é bom encontrará naturalmente o caminho até você. Porque a prosperidade, no fim, É isso, o reencontro entre o homem e o divino. Sem esforço, sem distância, apenas unidade.